O que ele vai falar sobre a coroação oficial do rei Charles III. Ontem eu li uma matéria tão engraçada, se não me engano, no Estadão. O Estadão devia estar replicando alguma matéria de algum jornal gringo que falava sobre os imitadores de Charles, né? Do que nunca tiveram muito cartaz, nunca... Eles eram convidados para as piores festas, né? Aquela com orçamento pequeno. Porque ninguém queria um negócio desses. Não é? As pessoas contratavam imitadores da rainha Elizabeth, né? E aí os caras estavam super felizes. Finalmente chegou a nossa vez. Aí James Stewart, de 84 anos, afirma que os caras passaram uma vida esperando por essa oportunidade, que ele chegou a vez deles. E da Camila Parker Bowles. Conta pra gente. Bom dia. Não só eles. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Pois é, viu? Foi divulgado ontem o convite oficial da coroação do rei Charles III, que será praticamente daqui a um mês, né, no dia 6 de maio. E aí tá escrito lá, coroação do rei Charles III e da rainha Camila. E por que isso tem chamado a atenção aqui? Porque ela sempre foi tratada, desde a morte da rainha Elizabeth, como rainha consorte. E antes disso, princesa consorte. E esse é um assunto delicado por aqui, porque está muito fresco na memória dos ingleses, dos britânicos, que a rainha da Inglaterra é a Elizabeth II. Mas o Palácio de Buckingham entende que a coroação pode ser um divisor de águas para tratar a Camila como a rainha. Ela será, inclusive, coroada ao lado do marido, o rei Charles III. A Camila também ela é uma figura um pouco controversa. Muita gente não gosta dela porque aponta ela como a pivô da separação do, na época, príncipe, né, Charles, com a princesa Diana, Lady Di. Os dois tiveram um caso. E antes de morrer, a rainha Elizabeth tinha falado que gostaria que a Camila tivesse o reconhecimento de rainha consorte. A verdade é que existem várias polêmicas em torno dessa coroação do rei Charles III. Entre elas, além desse divisor de águas que agora temos a rainha Camila, se Harry e Meghan vão vir até Londres e participar desse evento. Lembrando que o Harry é o filho do rei Charles, mas existe uma briga com a monarquia britânica. Muitos integrantes da realeza dizem que vão tratá-los de maneira bem fria, mas o Harry, segundo tabloides britânicos, coloca algumas condições para vir à coroação, como, por exemplo, estar na sacada do Palácio de Buckingham, junto de outros integrantes seniors da família real, para dar um tchauzinho para a população. Outra polêmica, o preço dessa festa, que está estimado em 100 milhões de libras, dá mais de 600 milhões de reais. No momento em que a economia do Reino Unido vai mal, várias categorias estão fazendo greves, pedindo aumento salarial, a inflação é altíssima por aqui, mas tem muita gente que defende que esse será um dinheiro que trará retorno, porque o Reino Unido vai ser visto por muita gente, haverá um turismo relacionado à monarquia que vai aquecer a economia daqui. E, bom, essa será uma coroação para 2.000 convidados. O presidente dos Estados Unidos disse que não vem. A esposa dele, a Jill Biden, vai representar os americanos. O presidente Lula não confirmou presença, mas assessores dizem que é muito provável que ele venha até essa coroação e vai aproveitar esse deslocamento à Europa para fazer uma visita à França e também à Alemanha. Então a gente vai ter, a partir de agora, já a rainha Camila, e no dia 6 a gente vai ver a coroação da rainha Camila, e muitos britânicos não estão tão contentes assim com esse título. Queria que ela ficasse pelo menos por mais um tempo como rainha consorte. A reportagem era do Globo. Que música é essa? A Camila... Nenhum de nós. Rapaz, essa música tem uma história pesada, hein? Sabe qual é? Depois a gente fala. Depois a gente fala. A matéria do Globo conta a história aqui do Charles Haussett, que gastou 5.000 libras, o equivalente a 31 mil reais, para se tornar ainda mais parecido com o rei do que eu era. Ele não parece nada, tô vendo a foto aqui, o cara não tem nada a ver com o Charles. Nada a ver. Mas enfim, ele investiu. O banho de loja incluiu a compra de uma peruca grisalha feita sob medida, 2 ternos de botão duplo, um anel de sinete de ouro no mesmo estilo usado pelo novo rei. E ele também encomendou massa para modelar orelhas pronunciadas como as do rei Charles III. Sério? Quando da morte da mãe do atual rei, ele disse: senti o peso da responsabilidade. A hora chegou. Ele Agora fala aqui, como se fosse ele o novo rei, né? Essa coisa do gasto, óbvio, né? Que é uma festa trilhardária.
Mas foram 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth. Quer dizer, é muito tempo para ir economizando dinheiro para uma coroação que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Não é que tá saindo de uma hora para outra esse dinheiro dos cofres aí do Reino Unido, né? O que pega é o seguinte, o funeral dela não faz muito tempo, e foram 11 dias de funeral, já gastaram uma grana violenta. Aí tudo bem, tem essa coroação, 100 milhões de libras, e o momento da economia britânica, né? Global, tem muita né? gente que tá passando por apuros aqui, o governo diz que não tem grana e tudo mais. Só que muitos estudiosos falam que não, na verdade essa é uma grana que traz retorno, até pelo soft power, né, mostrar a monarquia do Reino Unido para o mundo todo, né, tem muita gente interessada, então tem esse lado também, só que muita gente não gosta muito. E o rei Charles, ele enfrenta inclusive muitos protestos aqui, teve gente que recentemente jogou ovo nele, ele não é uma pessoa muito querida, então o mar não está muito calmo para a monarquia. Tem valores que a gente não consegue precificar, né, Quilin? O quanto vale a família real, né? Não é assim, quanto dinheiro sai, quanto dinheiro entra. Não é tão simples assim. O soft power que o Quilin citou é importante. Eu vou dar um exemplo. A Austrália até hoje faz parte do Commonwealth britânico. Tem lá a nota do dólar australiano com a foto da rainha, agora vai ser do rei, por causa da Elizabeth. Eu acho difícil que eles passem mais 5 anos, né, fazendo parte desse acordo. Né? Isso significa divisas, isso significa influência, é uma coisa que a gente não consegue medir em libras, né, Quilin? É difícil mesmo. Exato, e inclusive alguns empresários já afirmaram que quando eles vão fazer uma visita a outros países para tentar fechar acordos, quando existe uma visita real a esse país, né, se o William vai, o Charles ou até mesmo a rainha na época dela, facilita muito os negócios. Então tem também essas outras questões, que é muito difícil, né, você precificar o quanto vale. Existe também um turismo muito forte em relação à monarquia. Pessoas que vêm para cá, compram souvenirs, vão a palácios que são pagos, né? A Carla, por exemplo, foi até Windsor e gastou lá 20 libras para fazer o tour no castelo de Windsor. Então, ela contribuiu também com a monarquia britânica. Verdade. É verdade. Temos um segundo assunto. Não, aliás, só pra gente voltar aqui ao tema do convite, porque a gente ficou observando o convite. É da Peppa, né? Não é, não. Venha para a convite. minha festinha. Cara, é igualzinho Jardim Secreto. Sabe aquele livro de colorir? A gente colocou lado a lado. O Thiago tá colocando na nossa live, Cara, né? é idêntico. É muito parecido. É bem colorido, né, gente? Várias flores. O Charles passou 72 anos colorindo isso aí. Esperando o momento. Esperando um dia, meu momento chega. Enquanto apontava mais uma vez o lápis verde. Isso. Como é que é aquele? Foram crianças de 8 a 13 anos que fizeram esse convite, são crianças relacionadas à monarquia. Eu acho que então não os netos da Camila tem aí um motivo. Então tá lindo. Essa pegada mais. A gente tava achando meio tiozão mesmo. Agora beleza, não falamos mal.